Obviamente que o que a gente vai falar nesse vídeo é sobre o áudio vazado de Mauro Cid, que supostamente, pela mídia mainstream, complicou demais a situação do presidente Jair Bolsonaro. Eu só quero lembrar vocês que uma delação premiada, para ser homologada, não basta que a pessoa fale alguma coisa, a pessoa tem que apresentar provas dessa coisa que ela está falando, que venha agregar à investigação corrente ou mudar o rumo da investigação com novas provas agregadas. E não me parece que a delação de Mauro Cid apresentou qualquer tipo de agregar novos rumos à investigação já exposta ou agregar novos fatos à situação, né, à investigação já exposta mesmo. Porque se a gente for realmente considerar a investigação que está acontecendo contra Bolsonaro e contra seus apoiadores, nós encontramos realmente um monte de nada. Então vamos falar sobre isso, sobre os desdobramentos, sobre o que a mídia mainstream está falando e alguns pontos que eu achei que são incongruentes e que para mim não fazem o menor sentido, tá? Então vou pedir o seu like logo agora no início do vídeo, compartilhamento nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap Zap ajudam pra caramba o canal. Se você é inscrito no canal, você tem que rever a sua inscrição e seu sininho. E se você é novo por aqui, você pode dar uma força pra gente, se inscrevendo, ativando o sininho, para participar aqui das notificações de todas as nossas atividades. Vamos logo para a notícia, que é para isso que a gente está aqui, né? Então vamos lá, todo mundo acompanhou o vazamento da Veja ontem, no finalzinho do dia, não, no finalzinho da tarde, né? Quase início da noite. E o Mauro Cid parece que bateu um papo de 1 hora com um amigo seu e fez um desabafo pela situação que ele, a família, o pai, que é general 4 estrelas, estão passando diante dessa perseguição desmedida e descabida. E nós sabemos que é uma perseguição desmedida e descabida por tudo que nós vimos muito antes de Bolsonaro ser eleito presidente. Coisas já estavam acontecendo desde aquela época que distorciam, deturpavam, omitiam as falas do presidente Jair Messias Bolsonaro, que chegou no engajamento, o pico de engajamento de Bolsonaro quando ele ainda não era, né, muito conhecido. Foi aquela entrevista que ele deu para um programa de humor lá da Preta Gil e que distorceram e editaram as falas dele. Vocês lembram muito bem disso, e a sorte dele é que ele tinha a gravação original, né? E aí todo mundo viu que pito que tocava a Preta Gil desde aquela época. Então, vamos entender que tudo isso que está acontecendo agora já vem acontecendo há muito tempo no Brasil. Antes, só não dava prisão, não tinha bens bloqueados, não tinha jornalista fugido do país, sem nenhum crime, sem inquérito que seja, mas que eles já estavam moldando ali como seria o novo regime, já estavam. Então, quando o Mauro Cid vem a público e diz, através de seu advogado, que distorceram tudo o que ele falou, como que eu não vou acreditar? Então, sim, eu acredito. E aí eu separei só esse trecho aqui, que vocês já devem estar cansados de ouvir, né? Os áudios vazados, mas eu separei esse trecho aqui porque isso aqui vai ser importante lá na frente, quando ele diz que o presidente Jair Messias Bolsonaro encontrou com Alexandre de Moraes na casa do Ciro Nogueira. Ele falou a data? Ele não falou. Por que que isso pode se tornar delicado para o presidente? Será que isso não é uma tentativa de fazer com que a população acredite que enquanto nós, apoiadores, estamos sendo perseguidos, presos, extraditados, fugidos do país, Bolsonaro anda de conchinha com Alexandre de Moraes? Então, pare e pense. Isso aqui, para mim, é muito significativo. Vamos seguir aqui, que a matéria que vazou os áudios, né, foi essa matéria aqui da Veja, e fala aqui, né, sabe-se que entre as sandices articuladas estava a detenção de adversários políticos e juízes. As informações de Cid deixaram Bolsonaro numa situação jurídica extremamente delicada, a ponto de seus próprios apoiadores não descartarem a possibilidade de uma prisão iminente. Eu não descarto a possibilidade de uma prisão iminente, não que eu desconfie que Bolsonaro tenha cometido algum crime. É porque eu estou vendo inocentes serem presos e condenados a 17 anos de prisão. Como o próprio Mauro Cid falou em seu desabafo, a lei não é mais a lei é outra pessoa, não é? Então, por isso que a gente realmente considera a real possibilidade do presidente Bolsonaro ser preso. Bom, e aí a matéria continua dizendo que nos bastidores, no entanto, quando os policiais saem
e ele volta para o seu círculo mais íntimo, existe um outro Mauro Cid, ele tem esse direito. Depois de relatar que o ex-presidente discutiu planos golpistas com os comandantes militares no Palácio da Alvorada e que um deles chegou a colocar as tropas à disposição para executar a missão, Mauro Cid tem dito a pessoas próximas que suas declarações foram distorcidas, certas informações tiradas de contexto e outras convenientemente omitidas pela Polícia Federal. Bem, vamos lá. A primeira coisa que eu acho que é para dirimir todas as dúvidas da população, as declarações, o depoimento de Mauro Cid tem que ser publicizado na íntegra e também publicizado na íntegra a 1 hora de conversa dele com o seu amigo. Do contrário, gente, olha, desculpa, para mim não passa de uma grande armação e uma grande falácia. Vamos lá. Aqui, o Luiz Cláudio faz um importante apêndice nessa história toda, eu quero comentar com vocês, que ele diz que o advogado de Mauro Cid montou uma estratégia para livrá-lo da cadeia, isso inclui a incriminação de Bolsonaro, exatamente o que o sistema quer. No fundo, Cid se sente desconfortável, mas foi convencido por seu advogado que esse é o caminho para a manutenção de sua liberdade. A questão é saber quem convenceu o advogado de Cid a adotar essa estratégia. Eu discordo do Luiz Cláudio em tudo. Primeiro, para mim, Cid não tem crime nenhum a delatar, ele não tem prova de crime, tá? Porque não é só ir lá e falar, gente. Você, como delator, você tem que falar e você tem que provar o que você está falando. Uma delação premiada não é assim. Eu vou chegar aqui, vou contar uma historinha diferente e vou dizer que eu estou falando a verdade e a justiça vai lá e homologa. Não é assim. Você tem que falar e você tem que acrescentar provas, ou pelo menos indícios de provas, que façam com que a polícia, através de uma nova investigação, chegue às provas que você deu o indício. E aí sim a sua delação é homologada. Pelo menos até então tem sido assim. Não acho que o advogado de Mauro Cid esteja disposto a qualquer coisa, mesmo incriminar inocentes, para livrar a cara do seu cliente. E também não acho que Mauro Cid tenha autorizado tal ação de parte de seu advogado, tá? Vamos lá. Seguindo aqui, o Camarote disse o seguinte: de forma prática pode ser revista essa delação do Cid. Ouvi de uma alta fonte que está na linha de frente dessa investigação que isso não vai ficar dessa forma. A questão é, isso serve a quem? A gente tem que entender, isso serve ao bolsonarismo que vai fazer um carnaval. Eu concordo com o Camarote. Claro que o bolsonarismo vai fazer um carnaval, porque se isso foi uma armação de certas autoridades, foi uma armação muito burra, porque fazer vazar um desabafo que Cid teve em privado com um amigo levanta várias lebres. Primeira lebre, ele estava grampeado, a justiça tem autorização para isso, mas a autorização é anterior ou será posterior, providenciada agora urgentemente, para dizer que ele podia estar grampeado? Segundo, o grampo era onde? No telefone? Eu duvido que Mauro Cid daria esse mole. Ou no áudio, na conversa de 1 hora, ele simplesmente não falou nada que ferisse o que ele falou na sua delação premiada. A gente tem que ter os dois na íntegra para poder acarear. Porque, para mim, isso aí não me convence. Outra coisa, se isso foi uma armação de certas autoridades, gente, pegar um áudio onde ele desabafa dizendo ele já tem uma narrativa pronta e quando eu fui depor, eles queriam me obrigar a corroborar com a narrativa deles, eles me ameaçaram de 30 anos de prisão. Vai vazar isso? É muita burrice, no mínimo é muita burrice. Para mim, pode estar se caminhando para ser mais uma cortina de fumaça. Vamos continuar aqui. Esse post foi do Leandro Ruschel, que disse o seguinte, porta-voz do regime, a Lula News, deixa clara a coação contra Mauro Cid e passa o recado. Como ele não chancelou a narrativa oficial, quem sofrerá será a sua família. Olha o que eu estou falando para vocês. Parece a Coreia do Norte. Eu também acho. Aqui, Natuzaneri lê alguns trechos e complementa com uma apuração exclusiva. A Polícia Federal vai chamar Cid nas próximas horas para explicar as próprias declarações dadas em caráter reservado. O cara não pode mais falar nada em reservado? Ele não pode?
Bem, abro aspas para a possível fonte da Natuza Neri, que disse: se ele não tiver uma boa explicação, acabou a delação premiada e Cid volta para a prisão. A situação dele se complicou muito, e não só a dele, da mulher e do pai. Fecha aspas. Então, ameaçando a família de Mauro Cid, tá? Seguindo aqui, Cláudia Wilde. Os áudios de Mauro Cid que foram divulgados são muito naturais no contexto da disfuncionalidade atual do nosso ordenamento jurídico, que já foi esquartejado. Apesar da mídia ter dito que as revelações pouco surpreendentes são ataques à PF e Alexandre de Moraes, elas mostram o andar da carruagem da democracia pujante no Brasil. E eu concordo. Não é de hoje que a gente vê falas sendo distorcidas, retiradas de contexto e outras falas sendo convenientemente omitidas. Todos nós estamos sofrendo com isso, principalmente a gente que põe a cara para bater aqui, faz um trabalho de jornalismo decente e honesto, que vai atrás da informação toda e traz uma análise para vocês, como essa que eu acabei de fazer, para a gente saber se foi armação ou não, se Mauro Cid está contra Bolsonaro ou não, se esse desabafo descaracteriza a delação que ele fez, dentro do depoimento que ele fez. A gente tem que ter publicizado na íntegra tanto o depoimento dele na delação premiada, quanto o áudio de 1 hora de duração, que foi o tempo que ele conversou com um amigo. Seguindo. Aí a Daniela Lima diz o seguinte, ó. Segundo ela, uma fonte disse, abro aspas, ninguém acusa a Polícia Federal e o STF de crime impunemente. Fecho aspas. A declaração é de um integrante da cúpula da PF e adianta o clima hostil que Mauro Cid vai enfrentar nessa sexta-feira, quando será ouvido para explicar as declarações que deu. Vamos lá, vou lembrar de novo para vocês. Ele estava desabafando em privado. Ele não deu entrevista, ele não publicizou, ele não foi em rede social mesmo porque ele está proibido de tê-las, não é? Ele não fez nada disso. Ele simplesmente estava desabafando com um amigo. Eu acho que, vou insistir, o que da questão é, o que ele disse desdiz o que ele colocou lá no depoimento dele. Para que a gente acredite, a gente tem que, no mínimo, primeiro ter acesso, para nós fazermos o nosso juízo de valor, tanto a conversa de 1 hora quanto a íntegra da delação premiada dele. Mas o que mais chama atenção, o que mais é assustador, nesse caso da declaração aí da fonte da Polícia Federal para Daniela Lima, é o seguinte: se Cid ofendeu a Polícia Federal, não é assim que a Polícia Federal tem que agir. Ela tem que apresentar uma queixa ao Ministério Público, o Ministério Público tem que acatar e só depois, com autorização do Ministério Público, chamar Mauro Cid para ser ouvido, porque até então Mauro Cid não responde a nenhuma ofensa, nem à Polícia Federal e nem ao STF. Não existe inquérito, não existe processo. A Polícia Federal não poderia fazer o que está fazendo. Isso que é assustador, tá? Aí eu quero mostrar para vocês o seguinte: Mauro Cid usa tornozeleira eletrônica, não usa? Vocês lembram que em novembro do ano passado o advogado solicitou que o STF autorizasse a retirada da tornozeleira eletrônica de Mauro Cid e Moraes disse não. Guarda isso, que isso é importante para mim, pelo menos das caraminholas que vieram na minha cabeça, nesse meu cérebro, né? Nessa minha cabeça de chapéu de alumínio. Mas antes eu quero falar dos nossos patrocinadores. Dr. Laí Ribeiro tem um importante recado para a sua pele. Você nunca verá a sua pele sair disso. Terá isso enquanto não tratar de dentro para fora. E a melhor forma de fazê-lo é através da tecnologia do Transresveratrol, que em contato com o corpo humano produz o gene da longevidade do jeitinho que ensinou o Dr. Laí Ribeiro. Primeiro, o resveratrol tem que ser trans. Esse resveratrol, ele tem a habilidade de um ser humano estimular o gene da sirtuína 1 e sirtuína 2, que vai produzir a proteína sirtuína 1 e a proteína sirtuína 2, que é o gene da longevidade. Registrado pela Anvisa. O que o Sinatra Gotas fez? Pegou o transresveratrol, indicado aí pelo Dr. Laí Ribeiro, e colocou dentro do frasco do Sinatra Gotas, que eu estou usando desde outubro do ano passado, e a minha pele é outra. A comprovação é só você começar a assistir os meus vídeos antes de outubro do ano passado, você vai ver a quantidade de maquiagem que eu usava, você vai ver meu bigode chinês muito mais marcado, as ruguinhas aqui em volta do rosto muito mais acentuadas, e esse brilho, esse viço, não tinha, gente. Minha pele estava super opaca. Como que eu faço? 12 gotinhas pela manhã em jejum
espero meia hora, tomo meu café da manhã e à noite eu tomo 2 cápsulas do ácido hialurônico que você ganha de presente comprando por esses dias enquanto durar a nossa promoção, tá? O link que eu deixo para você, tanto no comentário fixado quanto na descrição, leva você para essa página, onde você tem todas as informações complementares do Sinata Gotas, tem o depoimento de outras guerreiras também que tiveram a mesma experiência que eu, opinião médica, aqui estão os princípios ativos mega potentes do Sinata Gotas e aqui está o transresveratrol indicado pelo Dr. Laí Ribeiro e os nossos combos. Nós sugerimos o combo de 3 meses de tratamento porque além do presente do ácido hialurônico, você também garante frete grátis para cada cantinho desse Brasil e aí cada frasquinho sai muito mais em conta do que, por exemplo, se você comprar um frasco. Bom, o presente, o pote de ácido hialurônico, está garantido para todos os combos, tá? Então aproveite, você pode pagar no cartão, pode pagar no boleto, pode pagar no Pix, pode parcelar em até 12 vezes. No caso, o combo de 3 meses de tratamento sai menos de R$30, R$ 29,80, com presente do ácido hialurônico e frete grátis para todo o Brasil. Faz o teste, vai assistir lá os meus vídeos de antes de outubro que vocês vão ver o benefício que a minha pele desenvolveu com o Sinata Gotas. E ainda vou deixar um recado interessante para vocês. Estou testando outro produto. A diferença já está sendo notada. Daqui para frente, preste atenção em mim e me digam aí nos comentários se vocês notam alguma diferença. Tá bom? Lembrando que todo produto que você adquire, que é anunciado aqui, você ajuda a caminhada do canal. Vamos continuar aqui. Eu falei para vocês que Moraes negou a retirada da tornozeleira eletrônica de Cid, né? Então isso quer dizer que ele está de tornozeleira eletrônica desde sempre até hoje. Por que eu estou levantando essa lebre? Porque para grampear o telefone de Mauro Cid, a justiça tem que ter autorização. Certinho? Certinho. Mas no ano que Daniel Silveira foi preso, nós ficamos sabendo dessa história aqui, ó. Defesa de Daniel Silveira vai pedir perícia em tornozeleira por suspeita de escuta. Olha só, a matéria de 13 de abril de 2022. Vai fazer 2 anos já. A defesa do deputado federal Daniel Silveira afirmou que vai pedir para que a tornozeleira eletrônica usada por ele seja periciada após a troca. O parlamentar suspeita que haja uma escuta no aparelho. Na época, Daniel Silveira falou que a tornozeleira eletrônica dele estava fazendo um barulho esquisito e que adquiriu vida própria. Do nada, ela fazia uns barulhos eletrônicos, uns sinais eletrônicos, e aí, por causa disso, ele desconfiou que a tornozeleira dele tivesse com escuta. Bom, uma escuta na tornozeleira dispensa vários trâmites administrativos, como, por exemplo, de grampear um já investigado que está de tornozeleira eletrônica, grampear o telefone, grampear a casa, e se não tiver autorização da justiça, esse grampo é ilegal, não é? Eu estou falando que a tornozeleira eletrônica de Mauro Cid estava com escuta? Não estou falando, mas eu estou falando que foi uma desconfiança que Daniel Silveira teve. Foi comprovado que a tornozeleira de Daniel Silveira estava com escuta? Não foi comprovado, porque o advogado de Daniel Silveira pediu a perícia e parece que, eu não sei se teve resposta ou não, mas fatalmente, se teve resposta, foi negativa. Não tem escuta nenhuma não, a gente periciou, tá tudo certo. Então, assim, como a gente já viu tanta coisa acontecer no passado, eu não posso fazer uma análise honesta aqui para vocês se eu não trouxer todos os itens, todos os fatos, todos os fatores que incidem na minha análise. Certinho? Certinho. Deixa aí seu comentário, mas deixa com carinho e com cuidado. A outra agente do regime, né, disse que diretor-geral da Polícia Federal afirma que vai representar contra Mauro Cid ao STF. Andrei Rodrigues disse que viu com gravidade as falas do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Se você não lembra quem é Andrei Rodrigues, o Andrei, ele foi funcionário da Dilma há muito tempo, depois do Lula, foi indicado pelo Lula, aquela coisa toda. O cara é um petista de carteirinha. O que a gente pode esperar, né? A gente espera que ele cumpra a lei, a gente espera. A gente vai continuar esperando. Bem, aí o Igor Gadelha, vamos guardar as devidas proporções, que é o Igor Gadelha, ele diz que Bolsonaro viu com desconfiança
áudios de Cid criticando Polícia Federal e Moraes. Para o entorno de Jair Bolsonaro, o vazamento de áudios foi um desabafo, entre aspas, orquestrado. E eu vou dizer para vocês porque que eu acho que só tem uma única possibilidade disso ser verdade e eu não duvido de nada, tá? O Igor Gadelha comenta aqui, né, a fala de Cid, que eles já estão com a narrativa pronta, que eles não querem saber da verdade, querem que eu confirmasse a narrativa deles e tal. E aí, desabafo orquestrado. Como noticiou a coluna, Cid confirmou a interlocutores a veracidade dos áudios da 1 hora de desabafo. O tenente-coronel disse que as gravações seriam um desabafo com um amigo e que ele não recordava o nome. Claro que ele não vai dar o nome do amigo. Para Bolsonaro e seus aliados, eu não sei quais aliados, tá? O conteúdo e o formato dos áudios indicam que Cid e sua equipe de defesa podem ter orquestrado a divulgação dessas gravações com algum objetivo específico. É um desabafo orquestrado, o áudio está limpo, bem construído, avaliou a coluna um auxiliar de Bolsonaro que diz ainda tentar entender o real objetivo do ex-ajudante de ordens com a divulgação dos áudios. Bem, a divulgação dos áudios foi feita por quem? Quem gravou. E uma coisa que tem que se levar em consideração é realmente o áudio está absolutamente limpo e geralmente não é isso que a gente encontra num grampo. Geralmente tem muita interferência, inclusive grampo em tornozeleira, deve ser, escuta em tornozeleira, escuta em qualquer lugar. Tem muita interferência eletrônica, tem muita interferência da ambiência, né? Geralmente tem, a gente não ouve nada, tudo linearzinho ali, bonitinho. Então, gente, só tem um fato que pode existir para levar a Mauro Cid a dar um tiro no próprio pé e aceitar esse tipo de suicídio, porque isso seria um autossuicídio, né? Sendo bem beligerante com a língua portuguesa. Gente, só se ameaçaram a família dele e ele está entregando a própria cabeça pela esposa e pelo pai. Eu não vejo, porque assim, sinceramente, tá? Como que o advogado dele concorda com isso? Para defendê-lo? Não. E aí, caminhando para o final, eu trago aqui um comentário do Ed Raposo, que inclusive eu já fiz aqui bastante nesse vídeo. Ó. A Lava Jato pressionava... o pessoal fala assim, ó, a Lava Jato fazia a mesma coisa. Não, a Lava Jato não fazia a mesma coisa. A Lava Jato pressionava por provas materiais que validassem as delações. Como eu disse para vocês no início desse vídeo. Delação premiada não é você chegar lá e dar a sua versão dos fatos. Delação premiada, para você ter alguma atenuante na sua pena, no seu apenamento, é você trazer novos fatos, novos indícios, um novo direcionamento de investigação que seja, com provas, ou pelo menos indício de provas. E aí, se no caso for indício de provas, a PF faz a investigação e encontrando a prova que corrobora a sua delação é homologada, tá? Cid alega ter sido pressionado a delatar o que não aconteceu. Pelo menos, para mim, isso está muito, mas muito claro. E a gente, né, falou aqui, né, Cid será ouvido hoje no STF por auxiliar de Moraes após áudio na qual fala em narrativa pronta. Então, assim, são muitos levantamentos, muitas dúvidas, muitos questionamentos que a gente precisa fazer no caso do vazamento desses áudios. Agora, que é uma violência você passar por tudo que Cid está passando e depois não ter a liberdade de desabafar, de falar abertamente em privado, gente, isso é a neoescravidão. Bem-vindos. Bem-vindos a 1984. Queria saber a sua opinião. Vamos bater um papo. Eu estou aí no comentário com vocês. Se você gosta do meu trabalho, um bom momento para você nos apoiar é agora, enquanto você pode. Aqui tem um Pix, doarpravaleria@gmail.com, onde você pode me apoiar com qualquer valor. Na descrição tem 2 contas bancárias e uma conta no PayPal, caso você nos acompanhe de fora do Brasil. Deixa o like, senta aí o dedo no like, compartilha, vai nas suas redes do Telegram e Zap, ajuda a gente, leva a nossa análise. Eu estou convencida, até segunda ordem, de que Mauro Cid fez isso de caso pensado, embora esse áudio esteja realmente muito limpo para ser o material extraído de um grampo. E você, o que você acha? Te vejo já. Até.